Bom dia, pessoal! Hoje, sexta-feira, dia 4 de novembro de 2022. Nós vamos falar nesse vídeo sobre o eclipse da Lua, que vai acontecer na próxima terça-feira, dia 8 de novembro. E nós vamos falar como que isso pode afetar a sua vida. A questão é que este eclipse não será visível aqui no Brasil. Por quê? Um eclipse da Lua, evidentemente, acontece sempre numa noite de lua cheia. E o momento exato em que Sol e Lua ficam em oposição, que é o momento da lua cheia, vai acontecer aqui pelo fuso horário de Brasília de manhã. Então, portanto, nós não vamos poder presenciar este fenômeno celeste. Porém, pessoas que estão na Oceania, Ásia, partes da Europa e até um pedaço da América do Norte poderão ver este eclipse. É que existe uma diferença de impacto, entre o eclipse solar e o eclipse da Lua. O eclipse do Sol sempre causa um impacto porque você vê o Sol sendo coberto pela Lua que passa na frente dele ali, né? Então isso gera, inclusive nos fenômenos de eclipses totais do Sol, fica aquela escuridão, aquela coisa toda. O eclipse da Lua nada mais é do que uma lua cheia e a lua recebe sobre ela a sombra da Terra, né? Então isso acontece no momento de lua cheia e a gente vai observar isso. A gente vai observar que a sombra da Terra recai por alguns instantes sobre a lua e a lua ela não desaparece totalmente do céu, como acontece no eclipse do Sol total, né? A Lua fica ali meio que avermelhada, dependendo das condições atmosféricas do lugar que você estiver, né? Você vai ver essa Lua um pouco mais avermelhada. Então não é um evento assim tão impactante, nem na questão da visibilidade, né? E dos efeitos psicológicos que causam, e também dos efeitos comportamentais, porque no caso de um eclipse do Sol, até os passarinhos se recolhem, né? Achando que está anoitecendo. No caso do eclipse da Lua, a gente não percebe muito essa diferença, porque não tem uma mudança de luminosidade tão drástica no céu, tá? Só que para nós aqui não vai ser visível, mas lógico, um evento desses, que é sempre seguido, né, ou ali muito próximo de um eclipse solar, ele tem repercussões astrológicas muito importantes. Então a gente olha sempre o lado astronômico, então tudo isso que eu falei para vocês até agora é astronomia. E agora nós vamos partir para a leitura astrológica. Por isso que para você entender a astrologia, você tem que conhecer a astronomia. E um dos grandes problemas no Brasil é que o ensino de astronomia é muito pífio, né? São poucos os professores das ciências que conhecem a fundo a astronomia, até porque na sua formação isso não é dado. Muitos professores de ciências são biólogos, são químicos, então eles não têm esse conteúdo. Quem vai ver isso é o físico, né? O físico que tem mais, evidentemente, aquela que tem a formação mais da astronomia, mas normalmente a pessoa que se forma em astronomia, ela é professor dentro de campos acadêmicos e não dentro das escolas básicas, né? Então, falta esse ensino, apesar de nós termos um esforço muito grande da Olimpíada Brasileira de Astronomia e tudo mais, mas ainda assim precisamos reforçar esse time para entendimento. Por isso que muitas pessoas vêm aqui no canal e fazem perguntas muitas vezes, que eu falo, nossa, mas que pergunta tão assim boba, né? Mas é boba mesmo porque a pessoa não conhece. E ela não tem culpa de não saber, porque o ensino de astronomia é ridículo no Brasil, né? Então a gente tem essa deficiência, né, que precisa ser resolvida aí. Bom, vamos entender como que esse eclipse, agora falando da astrologia, né, a interpretação dessa configuração celeste pode ter impacto na sua vida diretamente. Acompanhe aqui comigo. O eclipse, para nós aqui, acontece às 8 horas da manhã, né? Então, evidentemente, nós não vamos ver a Lua no céu nesse momento, né? Porque é dia, é manhã. Então, mas as repercussões serão bastante importantes de se observar. Uma das coisas que eu quero chamar a atenção para vocês é que este eclipse ele vai formar um evento celeste que a gente chama de grande trígono, que é um triângulo, evidentemente formado por três aspectos muito positivos da astrologia, que é o chamado trígono, né? Então, por isso que é chamado do grande trígono, porque ele tem três trígonos aqui.
Que trígonos são esses? O trígono do Sol com Lilith, de Lilith com Netuno, de Netuno com Sol. Né? Então, ele fecha as 3 pontas desse trígono aqui. Né? O Sol vai estar diretamente implicado no eclipse, porque é um momento de lua cheia, de oposição exata com a Lua a 16 graus. O Sol vai estar em Escorpião e a Lua vai estar em Touro. Então, já fica sabendo que os principais signos que vão ser aí ativados neste eclipse são as pessoas do signo de Escorpião e de Touro. Só deles? Não, porque nós temos no nosso mapa astrológico a composição dos 12 signos. Então, todo mundo, de uma certa forma, vai receber esse eclipse no seu mapa em algum lugar. E isso vai ter um impacto diretamente na sua vida, tá? Agora, o que é a importância desse trígono? O trígono são 3 avenidas que se abrem para trazer a luz do Sol e da transformação, da transmutação que representa a energia de Escorpião, né? No seu lado positivo, é a ressurreição, é a regeneração, é a reconstrução, que vai ter como pontas a Lilith, que representa o feminino banido, o feminino desconsiderado e o feminino que se coloca contra as limitações e os abusos do patriarcado. Então, nós teremos novidades aí nos próximos tempos com este eclipse. Né? Nós teremos uma mudança, talvez importante, aí na área da questão da luta pelos direitos das mulheres e também pelo direito dos excluídos. Parece que novos ares começam a se abrir no horizonte, né? E por outro lado, também pega como ponta Netuno em Peixes, né? Netuno representa aqui, num aspecto positivo como trígono, a abertura para coisas mais humanísticas, né? Para coisas mais do lado social, coisas que estejam ligadas ao campo até de um certo ideal de sociedade, né? Então, ressurge aqui um ímpeto muito grande de transformações sociais em direção à igualdade e direitos, tá? Então, veja que bonito esse trígono que está se formando agora, né? Se encaminhando para esse processo todo, né? Que é justamente a abertura de consciência para o entendimento e o acolhimento de questões relacionadas aos excluídos, às minorias, né? Às pessoas, embora as mulheres não sejam minoria numérica, vamos dizer assim, mas elas são tratadas como tal por conta do patriarcado. Então, isso vai ter uma mudança e pode ser, veja bem, pode ser que durante os 6 meses de duração desse eclipse, nós venhamos a ter a liderança de uma mulher que representa esses aspectos, a luta pelo direito das classes inferiores economicamente, falando assim, né? Da luta das classes minoritárias, daquelas que são mais desfavorecidas, né? Então, nós podemos ter uma mulher que venha a ter um protagonismo ou no mundo ou aqui no Brasil e às vezes em ambos os setores, né, para trabalhar nesse aspecto. Então, é um trígono muito positivo, é um aspecto muito positivo. Entretanto, há aspectos também temerários na formação desse eclipse, como nós vamos ver agora. Como vocês podem ver, este trígono aqui, ele é transpassado pela oposição entre Sol e Lua, que é o natural de toda lua cheia, e essa lua cheia é um eclipse. O pessoal pode perguntar, mas por que nem toda lua cheia é eclipse? Porque só 2 luas cheias no ano são eclipse? Porque quando elas acontecem próximas aos nodos, né? Então, o eclipse lunar lá do primeiro semestre aconteceu próximo do nodo sul, e agora esse eclipse lunar acontece próximo ao nodo norte. Tá? Então, são 2 momentos no ano só, de todas as luas cheias, 12, 13 luas cheias que nós temos no ano, somente 2 vão configurar a questão, assim também como o Sol. O eclipse solar também funciona da mesma forma, o Sol tem que estar ou próximo do nodo sul ou próximo
do nó do norte. O fato do Sol estar próximo do nó do sul já diz que ele vai trazer o renascimento de questões muito antigas. O passado vem à tona. Achados arqueológicos durante esses próximos 6 meses serão muito importantes para revelar nuances escondidas da nossa história, tá? História não só das culturas, mas do próprio ser humano enquanto espécie, tá? Então a gente fala tanto da arqueologia como também da paleontologia. Então gravem muito bem, porque nós teremos nos próximos 6 meses algum achado, alguma descoberta que vai revelar quartos escuros da nossa história, elos perdidos da nossa história serão revelados aí, tá? Então por conta desse Sol trazendo luz ao passado, já que o nó do sul representa isso, está em Escorpião, que é o renascimento das coisas que estavam lá no subterrâneo, né? Nós poderemos também ter a própria questão dos subterrâneos da Terra, né? A questão do magma, dos vulcões e também das jazidas minerais. Então tudo isso pode ter uma relevância muito grande nos próximos 6 meses. Da parte da Lua, essa oposição aqui que vai fazer com o Sol, ela vai estar muito próxima do Urano. Próxima não, praticamente em conjunção aqui, né? Com diferença de 56 minutos a Urano. Então vai trazer uma energia revolucionária muito grande. Na parte tecnológica, o que já é natural, mas isso pode encaminhar para algum tipo de situação importante nas ciências e nas tecnologias, e revolução ainda na questão do trabalho, da organização do trabalho, mas pode também trazer mais conflitos no mundo, porque a Lua representa o campo emocional, a população dos países na astrologia mundial, e nós poderemos ter um foco maior nos próximos 6 meses de revoluções, rebeldias, né, e protestos de diversas naturezas aí nesse sentido. Tudo isso vai estar muito próximo do nó do norte, então isso pode encaminhar o mundo para uma nova perspectiva. Haverá, de qualquer forma, uma quebra de paradigma político, econômico e social nos próximos 6 meses, tá? Até porque Plutão vai estar fazendo o seu trânsito pelos graus finais aqui de Capricórnio, que é o signo da economia, da administração do mundo, e vai dar uma entradinha rápida, fazer uma espécie de teaser aqui em Aquário, tá? Que é cujo regente é Urano. Então nós vamos ter com certeza o primeiro semestre aí de 2023, tá? E já até esse final de ano, uma quebra muito importante de paradigma político, econômico, social, tá? Pode ser apontar por uma nova era de pensamento, não é nova era de toda coisa linda e maravilhosa, o paraíso na Terra, não. É uma nova forma de entender a sociedade, uma nova forma talvez até do próprio sistema econômico se reorientar. Né? O próprio capitalismo que está numa crise danada, ele precisa se acomodar em novas bases, e muito provavelmente nós vamos ver o início disso acontecer nos próximos 6 meses, tá? Lógico que isso pode acontecer primeiro com grandes quedas, grandes tumultos, crash de bolsa, flutuações nos mercados, um nervosismo muito grande nos mercados, mas depois isso tende a se acomodar, porque as pessoas vão ter que buscar uma solução fora da caixinha, na economia, na política e no social. Preste muita atenção no que eu estou falando para os próximos 6 meses, tá? Esse é o aspecto que nós vamos ver aqui. Essa configuração, somado o trígono mais a oposição, e aí juntam esses sextis aqui, que também são aspectos de oportunidade, forma essa configuração que muitos chamam de diamante e outros chamam de papagaio, e elas trazem esse dinamismo. Então todo aquele trígono positivo de uma mudança de consciência social, política e dos excluídos e das minorias vai se juntar com essa força de mudança de paradigma social. Então vem alguma coisa muito grande aí, muito importante nos próximos 6 meses, até porque nós estamos num mundo que está
numa crise muito grande. E quando a gente chega num processo de crise, é aí que surgem as grandes soluções também. E pode ser que venha alguma solução importante. Se ela já vai ter efeitos positivos no mundo, não acredito que seja já. Mas surge aí uma estrada, abre-se uma porta e a sociedade humana vai falar assim, bom, vamos tentar esse caminho que talvez nós consigamos sair dessa crise e construir um futuro melhor. E como não poderia deixar de ser, né, o outro aspecto de extrema relevância é que esta lua cheia, essa oposição entre Sol e Lua, o eclipse do dia 8, vai quadrar Saturno já em movimento direto novamente e se preparando também para sair do signo de Aquário. Ele vai engatar uma rápida retomada aí, e logo em fevereiro ele vai estar entrando em Peixes. Isso vai ser um momento muito interessante que nós vamos conversar lá na frente dessas mudanças de energia. Veja, 2023 será um ano muito importante de mudança de paradigma, gente, porque Saturno vai passar para Peixes e Plutão vai dar uma entradinha em Aquário. Nós teremos essa energia de mudança no primeiro semestre. Depois, nas previsões para 2023, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas já o eclipse já está dando um spoiler aqui, tá? O eclipse já dá um spoiler para vocês, porque ele vai quadrar, né, e vai trazer um desafio para a ordem. Saturno representa a ordem, representa os mandamentos da nossa vida, representa o balizamento que nós construímos para sustentar a civilidade, né? E ele está terminando seu trânsito por Aquário, que também é regido por Urano, e onde vai Plutão entrar. Olha que interessante, o Saturno sai e vai para Peixes, e quem vai entrar no signo de Aquário é Plutão. Então, aquarianos, vocês também passarão por uma mudança muito grande na vida de vocês em 2023 por conta disso. E vocês podem sentir isso já na semana do eclipse, um spoiler aí. Presta muita atenção no que vai acontecer na vida de vocês. Não só aquarianos, mas também o pessoal de Touro, pessoal de Escorpião e o pessoal de Leão, que são os signos que formam a cruz dos signos fixos, tá? Essa fixidez de vocês, de uma certa forma, vai ser colocada em xeque aí por conta dessas energias do eclipse. Então preste muita atenção, porque a ordem social, a ordem econômica, a ordem política vai sofrer um desafio muito grande, e é por conta disso que aquelas mobilizações positivas e a própria oposição aqui envolvendo o planeta Urano aqui desse lado pode ter que trazer uma nova abertura, uma nova avenida, uma nova solução não pensada, não imaginada até então, pode surgir no caminho da humanidade para nós sairmos dessa crise monumental que nós estamos vivendo no mundo, tá? E isso pode ter, sim, o protagonismo de mulheres e também de pessoas que são normalmente de grupos sociais mais desfavorecidos e que podem trazer a voz e a solução. De repente, a solução para a crise vai sair de um país emergente e não das grandes potências, porque nós vemos que Estados Unidos e União Europeia estão metidas em confusão, estão em colapso praticamente por conta de toda a luta geopolítica que está acontecendo no mundo, e pode ser que a voz de um emergente surja aí, trazendo uma luz, uma esperança, um caminho por conta da crise que também vai se agravar. A crise geopolítica vai se agravar nos próximos 6 meses, mas pelo menos nós temos esses aspectos positivos que estão abrindo soluções importantes no caminho. Nós podemos entender o momento desse eclipse lunar e também, em parte, o eclipse do Sol, que aconteceu recentemente, né, como sendo um momento em que nós vamos começar um ponto de virada, né? Não é assim uma mudança do inferno para o céu, né? Uma mudança tão perceptível, mas a gente vai perceber que estamos começando a entrar num ponto de inflexão no sentido de sair dessas crises todas, né? Porém, a crise não se desfaz sozinha, tá? E não é só porque os astros estão mostrando este caminho que ela vai acontecer naturalmente, porque depende de um elemento que é o mais fundamental de todos, que é o ganho de consciência individual e coletiva, e botar a mão na massa e fazer a coisa acontecer. Porque se a gente, não adianta os astros estarem abrindo avenidas e oportunidades na nossa frente, se eu não abro minha consciência para isso.
se eu não amplio o meu mapa mental para isso. Tá? E se eu não coloco minha mão na massa para fazer a coisa acontecer. Então precisa ter a nossa parte, precisa ter o nosso engajamento com as energias astrológicas, porque senão elas não surtem efeito nenhum. Tá? Os aspectos negativos, eles são mais fáceis de ocorrer porque eles pegam fatias nossas muito mais incontroláveis, que nossas impulsividades, nossa agressividade, nosso egoísmo, nosso individualismo, a gente parece que é mais afeito a colocar de forma automática esses impulsos negativos em prática do que os positivos. Os positivos tem que fazer um certo esforço porque precisa da consciência. E ganhar consciência não é tarefa fácil. Exige que a pessoa esteja aberta ao diferente, exige que a pessoa esteja aberta à aprendizagem, né? Então é uma fatia muito pequena das pessoas que vai fazer o uso do nosso terceiro cérebro, o cérebro humano, o neocórtex, o cérebro que realmente pensa e que não reage apenas, né? Então, a humanidade está dividida entre essas duas fatias, uma fatia infelizmente majoritária de pessoas que reagem, portanto elas são chamadas de reacionárias, né? E uma fatia menor de pessoas que são as que têm um trabalho de criticismo, de pensamento crítico, de busca de soluções e de aprendizagem. Essa é a principal situação, aprendizagem, tá? E por falar nisso, o eclipse cai no eixo da casa 3, casa 9 do Brasil. Casa 3 representa todos os estímulos que estão à nossa volta, na nossa vizinhança, no nosso ambiente imediato, que fazem com que a gente mude nossas perspectivas, ou seja, que a gente aprenda. E a casa 9 representa esse aprendizado sendo levado para o mundo. Então, o Brasil pode ter um protagonismo importante nos próximos meses por conta desse eixo do eclipse, de pegar tudo que nós vivenciamos até então, de pegar todos os recursos que nós temos de intelectualidade, de talento, né, de disponibilidade e de capacidade de aprender, de absorver novas ideias e levar isso para o mundo, levar isso para uma caixa de ressonância maior, que é a casa 9, que é a casa jupiteriana de expansão. Então isso pode trazer para a gente um aspecto bastante importante de inserção nesse novo mundo de ideias, né? Talvez não seja ainda um novo mundo de acontecimentos de mudança concreta, mas um novo mundo de ideias, de pessoas debatendo, trazendo soluções. Isso daí vai ter uma grande perspectiva. Começa agora já com a própria Conferência do Clima que o Brasil vai participar e muito provavelmente esse eclipse vai estar gabaritando o Brasil a trazer algum tipo de perspectiva positiva para o mundo, uma nova saída aí para essas condições. Existe a crise climática, existe a crise econômica, existe a guerra. Essas coisas todas vão ser olhadas de uma forma melhor e se nós pudermos contribuir com novos paradigmas, novos ângulos de visão e novas aprendizagens, será muito melhor para todos nós. Bom, gente, esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho de inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.